Boa noite a todos. O nosso trabalho é sobre a permanência feminina em relacionamentos tóxico-amorosos. Nosso grupo é composto pela Lana, Beatriz, Cauã, Isabela, Júlia e por mim, Amanda. A nossa professora orientadora é a Patrícia Castro e a coordenadora é a Luanda Maria. Na nossa introdução, nós percebemos que muitas pessoas acreditam que um relacionamento abusivo é causado somente por violência física, mas também existe o conflito de autoridade, a manipulação e a violência emocional. O livro É Assim que Acaba, da autora Colleen Hoover, fala exatamente sobre isso, sobre um relacionamento abusivo com violência física, mas que se iniciou como mais simbólica. Nesse livro, a vítima sofre de dependência emocional do parceiro e, por isso, ela é levada a permanecer nessa situação. O que é totalmente diferente de um relacionamento saudável, que é composto por confiança, companheirismo, responsabilidade emocional e empatia. A relevância do nosso trabalho se dá porque muitas pessoas não conseguem identificar o que é um relacionamento abusivo e, por isso, permanecem em situações não saudáveis, o que afeta a saúde física e mental das vítimas. O objetivo principal do nosso trabalho é definir o que é um relacionamento tóxico e as suas características, pois muitas pessoas acabam permanecendo nesse tipo de relacionamento por não saber identificá-lo. Assim, quando nós definimos o que é um relacionamento saudável, nós conseguimos Perdão. Quando nós Quando nós definimos o que é um relacionamento saudável e comparamos ao abusivo, algumas mulheres conseguem perceber que não estão numa relação saudável. O objetivo específico é compreender a permanência da mulher nessa relação e elencar as consequências físicas e emocionais. Na nossa fundamentação teórica, a gente explica um pouco sobre o relacionamento saudável e o relacionamento abusivo. Segundo o filósofo grego Aristóteles, nascido 3 séculos antes de Cristo, os seres humanos são seres sociáveis, e a humanidade só sobreviveu por estar em sociedade. Por isso, se relacionar é tão importante. Uma relação amorosa saudável é uma ligação afetiva entre pessoas que têm algo em comum. Nele é esperado respeito, confiança e atitudes recíprocas. Ele pode melhorar a saúde mental e o bem-estar. Já o relacionamento saudável é extremamente perigoso e nocivo, pois muitas vezes não é detectado. Ele pode apresentar violência física, sexual, moral, patrimonial e emocional. Inclusive, no domingo, no Enem, na prova de humanas, teve uma pergunta exatamente sobre a violência patrimonial. É muito comum na nossa sociedade, pois as mulheres começam a se relacionar desde muito jovens e, por isso, passam por essas situações muito cedo. As características abusivas são normalizadas e mascaradas. Por isso, é tão difícil a identificação dessas relações. A gente também explica um pouco sobre o perfil dos abusadores e das vítimas. A nossa sociedade tem como norma relações hierárquicas, que são divididas por classe e privilegiam um determinado gênero, raça e orientação sexual, e também por relações patriarcais, termo abordado por Simone de Beauvoir em seu livro Segundo Sexo e por Marcia Tiburi em seu livro Feminismo para Todas, Todos e Todos. O patriarcado é uma estrutura social em que o homem é visto como superior. Isso é mostrado nas relações abusivas, quando o abusador controla e manipula a vítima, gerando um desequilíbrio na relação. Todos nós podemos reproduzir comportamentos abusivos, tanto homens quanto mulheres. Mas, por a nossa sociedade ser hierárquica e patriarcal, é mais comum a presença e a permanência feminina nessas relações. Por isso, decidimos falar sobre esse tema. O poder está sempre presente nas relações, e acompanhado de violência pode gerar submissão do abusado. Nessas relações há excesso de controle e sentimento de posse. A violência é vista como a última alternativa capaz para manter controle sobre o outro indivíduo. A força pode ser física ou simbólica. A necessidade de autoridade, controle, posse e diminuição do valor do cônjuge são as principais características de uma pessoa abusiva. Ela pode também apresentar arrependimento, para gerar culpa na vítima,
Intercala momentos de mansidão e sensibilidade com momentos violentos, para nutrir as expectativas do parceiro. E isso é um dos indícios para a permanência feminina nessas relações. O abusador, ele distorce a realidade do seu parceiro e faz a vítima acreditar que precisa dele para sobreviver. Mesmo com redes de apoio, ainda há vários motivos para as mulheres permanecerem nesses relacionamentos. E eu vou citar alguns dos principais motivos, que são as dependências, os marcadores sociais da diferença, a crença, o histórico e a romantização desses relacionamentos. Começando pelas dependências, que podem ser por diversas origens, como a financeira, a emocional e a física. Na financeira, em muitos casos, ocorre para sustentar os seus filhos. Na emocional e na física, é a necessidade de ter alguém. E vale lembrar que na nossa sociedade, a mulher sozinha ela é tida como incompleta. E ela aprendeu que para completar ela precisa de um companheiro. É importante ressaltar que há marcadores sociais de diferença entre essas mulheres, como a etnia, a classe social. Isso é como ela está na sociedade. E dependendo da sua posição e com a desigualdade social, algumas são mais oprimidas do que as outras. E elas tendem a ficar mais vulneráveis nas situações, pois elas não têm recursos. E, estatisticamente falando, a desigualdade social ela tem cor e tem gênero. E quando junta esses dois estigmas, o gênero feminino e a cor negra, tende a ficar mais marginalizado ainda. Outro motivo é a crença. Algumas legitimam e fortalecem a permanência da mulher nesses relacionamentos, com mensagens distorcidas do cristianismo. Referente à salvação divina, como, por exemplo, expressões o amor suporta tudo e até que a morte nos separe. Um transtorno ligado à permanência da mulher nesses relacionamentos é a síndrome de amar demais, que está presente no livro As Mulheres que Amam Demais, da Norwood, em 2005, onde as mulheres acham que com seus sentimentos elas são capazes, ao se enquadrar nessa categoria, elas são capazes de elas são capazes de mudar a atitude do seu parceiro. O histórico. É importante analisar o histórico da mulher em um contexto social e familiar e entender a subjetividade dela, os seus sentimentos, as emoções. E de acordo com Norwood, Narvaez e Kohler, eles dizem que a mulher que sofreu violência doméstica, familiar ou conjugal contribui para o seu estado de silêncio. E há também a romantização desses relacionamentos, que é presente em vários cenários, como na literatura, no cinema e na música. Isso é muito problemático, pois o abuso ele é visto como um romance e faz com que as mulheres elas pensem que amar, de certa forma, é ter um relacionamento não saudável. Aqui são alguns exemplos de filmes e séries que apresentam a romantização de relacionamentos tóxicos. O filme 50 Tons de Cinzas retrata uma relação em que há um contrato de dominação e submissão da mulher. O filme Lolita, que é muito conhecido, possui uma relação tóxica entre o padrasto e sua enteada, que demonstra que, além de abusivo, é pedófilo. Outros filmes são Garota Exemplar, História de um Casamento, Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, Um Corpo que Cai, e uma série que está muito famosa entre os jovens hoje, que é You, Você em Português, que fala sobre um personagem principal, que é possessivo e persegue as suas parceiras. Por essas mulheres permanecerem nessas situações de abuso, elas acabam sofrendo consequências físicas e psicológicas. As consequências psicológicas são o estado de choque, insônia, pesadelos, etc. As mais graves são a ansiedade e a depressão, que causam vulnerabilidade cognitiva. As consequências físicas são fadiga, perda de apetite e a baixa autoestima da mulher. Na metodologia, nós utilizamos o método quali-quantitativo. Na análise quantitativa, passamos um questionário onde obtivemos 111 respostas
de mulheres de todas as idades do Vale do Paraíba. Na análise qualitativa, passamos no mesmo questionário perguntas abertas. Nosso trabalho se classifica como de campo por causa do questionário e bibliográfica pela pesquisa que fizemos em livros e artigos. O gráfico 1 mostra a porcentagem de mulheres que vivenciaram uma relação abusiva, tendo 36,9%. Mesmo que seja uma minoria, ainda é um valor considerável, já que isso demonstra o quão comum é a situação na nossa sociedade. Já o gráfico 2 traz respostas referentes à afirmação do primeiro gráfico e demonstra que a maioria das mulheres que vivenciaram uma relação abusiva sofreu violência sexual, moral e psicológica, que caracterizam violência silenciosa, e em menor número a violência patrimonial e física. Além disso, no gráfico 3, traz as principais características de uma pessoa abusiva, de acordo com a opinião das mulheres que responderam ao nosso questionário. E vale ressaltar que elas tiveram 2 opções de escolha. A manipulação emocional com 82 respostas e a necessidade de controle com 65 respostas são as principais características. Em seguida, a chantagem e a dependência emocional. E, por fim, com menor número, diferentes tipos de agressão, como a verbal, física e psicológica, e a carência afetiva não são tão presentes nos abusadores. O gráfico 4 mostra a idade das mulheres de quando elas passaram por esse tipo de relacionamento. Podemos notar que a maioria das mulheres passaram por situações desse tipo muito jovens, com até 19 anos. Então, depois, de 20 a 29 anos, com 16,7%, 30 a 39 anos, com 19,7%, e a minoria, de 40 a 49 ou 50 anos mais, com 8,4%. No gráfico 5, nós questionamos se essas mulheres perceberam algum sinal tóxico durante o relacionamento. A maior parte delas respondeu que não, ou que sim ao longo do tempo, o que mostra o quão imperceptível podem ser esses sinais. A menor parte delas respondeu que sim, desde o início do relacionamento, com 3,6%, e a maioria respondeu que não soube responder. Podemos compreender durante o processo do trabalho que as principais características de um relacionamento abusivo são a manipulação, a chantagem emocional, o ato de menosprezar e a necessidade de controle. Concluímos também que a permanência da mulher pode ser muito prejudicial à sua saúde física e emocional. Por fim, conseguimos atingir o objetivo do nosso trabalho, entendendo como e por que a permanência da mulher pode ser tão comum hoje na sociedade, como identificá-la e porque a romantização e a naturalização dessa relação pode ser tão perigosa por ser silenciosa. Espaços como Ligue 180 e a Lei Maria da Penha são muito importantes para a nossa sociedade, mas não podem ser tão efetivas, pois as mulheres têm medo de denunciar. Então, propomos ao governo a criação de mais espaços de proteção e leis e punições mais rigorosas para os abusadores. Bell Hooks foi uma intelectual negra e teórica feminista que escreveu diversos livros. Nós escolhemos a frase: o amor é uma combinação de cuidado, compromisso, conhecimento, responsabilidade, respeito e confiança, para que possamos entender melhor o que é uma relação saudável. Nós agradecemos a nossa orientadora Patrícia Castro, a coordenadora do TCC Luanda Maria, a coordenação do Colégio Drummond e as professoras Ana Carolina Carvalho e Marlise Machado. Essas são algumas de nossas referências. Obrigada pela atenção e agora iremos passar o vídeo.